Uma boa tarde ou final de tarde, uma boa noite a todos. Nós estamos aqui reunidos com muita alegria. Eu acho que eu esqueci de colocar o meu fone de ouvido, vocês devem estar escutando bem baixinho. Eu creio que agora vão escutar melhor. Então, nós estamos aqui reunidos para iniciarmos mais um estudo do Evangelho dos sábados, Evangelho que acontece também às quartas-feiras, onde nós lemos um trecho e comentamos à luz da doutrina espírita, Evangelho segundo o Espiritismo. E nós, para efeito de qualidade do som, estamos utilizando, então, o fone de ouvido, se vocês acharem melhor. Façam também o uso do fone de ouvido, porque daí a gente fica um pouco menos distraído com todas as questões da nossa casa, do nosso lar, de onde a gente estiver. Provavelmente daqui a pouco vocês vão ouvir algum barulho, porque o meu fiel companheiro, meu cachorro, daqui a pouco vai descobrir que eu estou aqui no quarto e vai querer entrar aqui. Então, me desculpem, mas isso aí, de acordo com a pandemia, nós estamos em casa, é muito possível de acontecer, não é? Então, bem-vinda a Leda, bem-vindo a Orlando, bem-vindo a Vânia, a todos que estão entrando aos pouquinhos, o nosso bem-vindo. Lembramos também de, se vocês quiserem fazer o uso da água para ser fluidificada, ao final, na prece final de encerramento dos trabalhos, tragam seu copinho, tragam uma jarrinha, como vocês queiram, e coloque aí do ladinho. Bem-vinda, Enide, Simone. Nós estamos, então, dando por abertos os estudos da noite, estudos do Evangelho, e hoje nós teremos o estudo do capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo. Oi, Érica, dos itens 7 a 10. Mas antes, vamos fazer boa noite, amiga. Nós vamos fazer a nossa prece. Então eu convido para que todos nós, que aqui estamos unidos por esta ferramenta tecnológica, fechemos os nossos olhos por alguns minutos e concentremos a nossa energia, o nosso sentimento, a nossa intimidade na figura de Jesus, que com o seu amor nos olha, nos abençoa, nos pacifica. E vamos assim, respirando profundamente, nos envolvendo na sua energia, que nos traz esses sentimentos, que nos traz esse estado de alma, que nos prepara para podermos refletir sobre os ensinamentos que nos são trazidos no Evangelho segundo o Espiritismo e que servem para nos orientar, para trazer uma mensagem amiga, para abrir os nossos olhos, para nos revelar o mundo espiritual, o mundo verdadeiro, de forma que possamos conduzir os nossos passos seguindo os ensinamentos desse nosso mestre, que é Jesus. Por isso, agradecemos Jesus por estarmos aqui reunidos, agradecemos Jesus por este momento de reflexão e pedimos mais uma vez por todos que estão doentes, acamados, por todos que estão sofrendo qualquer tipo de mal, seja físico, mental, espiritual, especialmente nesses dias de distanciamento. Jesus sabemos que não nos desampara,
E por isso, embora os nossos pedidos, nós também te agradecemos por estar ao nosso lado em todos os momentos. Muito obrigada e que assim seja. Então, continuando o que eu estava dizendo anteriormente, vamos lembrar da água para ser fluidificada, do fone de ouvido, se vocês acharem que vai ser melhor para evitar os ruídos externos, o distraimento de alguma coisa. Damos boas-vindas aos nossos amigos que entraram agora, Cris, Ita, seu Delfim, Madalena, Carlos, a Priscila, todos são muito bem-vindos. É com muita alegria que nós estamos aqui nessa noite, ou nesse final de tarde. Então, como eu dizia, o evangelho desta noite é do capítulo 7, que tem por título Bem-aventurados os pobres de espírito. E em seu item 1 está escrito: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Eu estou lendo o item 1 porque lá no finalzinho da nossa reflexão vai ser interessante, ou do meio para o fim, compreendermos sobre reino dos céus. E hoje nós vamos comentar, refletir um pouco sobre os itens 7, 8 e 9, que tem por título Mistérios ocultos aos sábios e aos prudentes. Eu vou procurar ler só esse trechinho inicial que é tirado do Evangelho de Mateus, do capítulo 11, item 25, ou versículo 25, e pretendo não ler a leitura, o comentário trazido por Kardec, porque eu acredito que nós podemos ler dessa fonte. Se vocês não têm o livro, vocês podem baixar pela internet. Esse livro está à disposição de todos na internet. Então é só buscarem para lerem. Eu considero um livro de cabeceira da nossa cama, para que nós possamos fazer uso dele, sua leitura, suas reflexões, em todos os minutos de nossa existência. Então, se você está alegre, leia. Vai trazer aqui uma reflexão sobre esse momento. Se está triste, vai abrir e vai ter uma reflexão. Se está com dificuldades na área emocional, na área de saúde, nos relacionamentos, na falta de entendimento, então aqui nós podemos ter condições de uma orientação para todas as horas. Por isso, eu vou procurar não ler aqui, e eu fiz uma pesquisa para poder trabalhar melhor o tema no livro Luz Imperecível, de Honório de Abreu, onde ele vai trabalhar esse trechinho que eu vou ler para nos explicar, nos situar, nos trazer uma orientação um pouco mais esmiuçada, mais detalhada, para que nós possamos fazer as nossas reflexões e tirar o melhor proveito para as nossas vidas. Por quê? Porque de tudo que nós vermos, de tudo que nós ouvirmos, de tudo que nós vivenciarmos, nós podemos tirar o melhor proveito. Nós podemos fazer a reflexão e o aprendizado. Então, por isso, é importante que nós tenhamos em mãos algumas ferramentas, alguns subsídios, e de tudo que nos acontece, nós precisamos fazer, então, essa reflexão. Bom, do item 7 do trecho do Evangelho segundo Mateus diz assim: Disse então Jesus estas palavras: Graças te rendo, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por haverdes ocultado estas coisas aos sábios e aos prudentes
e por as teres revelado aos simples e aos pequeninos. Bom, então Jesus está falando que ele faz um agradecimento a Deus, que é o Senhor do céu e da terra, que é Pai, por ter não revelado aquelas coisas que ele falava aos doutos ou aos sábios e aos prudentes, mas a ter revelado aos pequeninos, aos simples. Então vamos pegar esse trechinho e vamos esmiuçar, também nos baseando no que Kardec fala e, como eu dizia anteriormente, no que Honório de Abreu fala sobre esse trecho. Bem, Jesus inicia esse trecho dando graças, né? Agradecendo a Deus, agradecendo como um exemplo que ele traz, que nós precisamos agradecer por todos os momentos de nossas vidas. Então, ele dá graças a Deus. E nós temos lá em Paulo o ensinamento de que de tudo dai graças. É importante o sentimento de gratidão para os nossos corações. É importante nós podermos compreender e entender que nossas vidas, apesar de momentos de alegria e momentos de dificuldades que nós passamos, nossa vida precisa ser banhada em gratidão. Por quê? Os momentos alegres nos satisfazem, nos repletam de energia para continuar a caminhada. Nos momentos de dificuldade, os momentos de aprendizado, de desafios, e esses desafios também vão nos dar condições, fortalecimento para que nas próximas experiências da vida nós saibamos como nos portar, nós tenhamos força de buscar o bom caminho, o caminho do acerto, o caminho da correção. Então, de todos os momentos que nós passamos, que nós possamos dar graça. Jesus fala, graças te rendo, meu Pai, Senhor do céu e da terra. Bom, Jesus traz o entendimento de Pai. Por quê? Porque antes de Jesus, o entendimento do Criador era o entendimento daquele que era o Senhor, que era o dono, que era o proprietário, que era o amo, que era a pessoa que tem todos os direitos, todas as formas de punição e, portanto, era um ser distante das suas criaturas, era o Senhor de servos. A partir do momento da vinda de Jesus, nós começamos a compreender este Deus não mais tão distante, esse Deus como um Criador que ama e que por isso nos criou por amor, e Pai. E aí nós vamos juntar com outro trecho do Evangelho que diz: qual o pai em que o filho pedindo o pão lhe dá uma pedra? Por quê? Porque o pai, esse pai que nós conhecemos aqui na terra, ele quer o bem de seu filho, ele quer o melhor para o seu filho. Então, em pedindo pão, não vai lhe dar uma pedra. Ele vai lhe dar o alimento, ele vai lhe dar condições, ele vai lhe dar aquilo que lhe é necessário para poder se refazer. Então, Deus, como Pai, ele tem agora uma forma diferente de ser visto. Ele se aproxima de nós. Ele, como Pai, pode ser alcançado, pode ser tocado pelos nossos sentimentos, por nossas preces, pela nossa conexão. E em nos aproximando de Deus, Jesus, fazendo essa conexão, nos mostra qual o melhor caminho de nós compreendermos esse Pai amoroso.
é compreendendo que nós somos suas criaturas e por isso temos dentro da gente a sua essência, a essência de amor, a essência de luz. Só que precisamos viver essa essência para que estejamos realmente conectados com essa fonte criadora. E Jesus, então, nos dá este caminho. Ele é a nossa verdade, ele é o nosso caminho, ele é a nossa vida, através dos seus exemplos. Então, ele nos ensina a amar, nos ensina a olhar o outro como gostaríamos que nós fôssemos olhados por eles ou por ele. Nos ensina que a vida é muito mais do que essa vivência terrena, do que esta passagem temporária aqui. Então, quando Jesus nos traz o entendimento do Pai, que é Pai de amor, e nos ensina como chegar mais perto do Pai, ele nos conecta, ele nos faz compreender esse trechinho. E nos faz também refletir que o Senhor, que esse Deus, que esse Pai, é Pai do céu e Pai da terra. O que é o céu? Se não é a aspiração de todos nós, a aspiração que nós temos de desenvolver os nossos bons sentimentos para encontrar aquele mundo de felicidade plena que todos nós almejamos. Este céu, então, ele vai ser o símbolo desses valores infinitos e eternos que nós ainda não alcançamos, mas que Jesus nos traz como realidade. Por quê? Porque os que são simples e humildes, os pobres de espíritos, terão o reino dos céus. Então é um mundo concreto que todos nós podemos alcançar. É o céu, esse que lá da antiguidade se pensava que o céu era aquilo que estava acima, porque era o elevado, porque era aquilo que nos tornaria plenos em Deus, plenos em Pai. Mas é Pai da terra também. É Pai da terra. Por quê? Porque também é o Criador de tudo que é material. Também é o Criador de toda essa parte física que nós estamos momentaneamente vivendo, essa vida material. Então, como Pai e como Senhor Criador de tudo, Jesus estava dando graças. Então, repetindo, disse então Jesus: graças te rendo, meu Pai, Senhor do céu e da terra. Então são essas palavras iniciais. E aí ele continua: por haverdes ocultado estas coisas aos sábios e aos prudentes. Vamos pegar esses trechinhos. Ocultado, por haver ocultado essas coisas aos sábios e aos prudentes. Por que ocultado? Ocultado é alguma coisa que ainda não foi revelada, é alguma coisa que está ainda sob um véu, atrás do véu. Por que é que alguma coisa, então estas coisas estariam ocultadas para algumas pessoas, aquelas que Jesus coloca como sábios e prudentes, ou doutos e entendidos. Por que que Jesus nos colocaria alguma coisa em oculto? Então, para aí a gente compreender o sentido de oculto, vamos passar um pouquinho à frente. Que coisas são essas que Jesus trazem? Que mensagem é a de Jesus? A mensagem de Jesus, ela não é oculta, ela é muito clara. A língua enrola. A mensagem de Jesus é aquela que traz que nós somos todos irmãos, nós temos um Criador que é Pai, e para podermos caminhar, precisamos desenvolver dentro de nós empatia. Nos colocar no lugar do outro.
Por quê? Porque nós precisamos fazer ao outro o que nós gostaríamos de receber desse outro. Então, Jesus nos coloca uma vida que não vai terminar nesse plano, porque ele mesmo, em passado 3 dias de sua morte, ele retorna. Não retornou com o corpo físico, retornou em espírito. Retorna para nos mostrar a imortalidade da alma. Retorna para nos mostrar que a vida continua. Retorna trazendo a certeza de que nós estamos aqui por um período e que nós não precisamos nos desesperar, porque não vamos findar com a morte desse corpo. O espírito, que somos nós, que ocupa esse corpo por 20, 30, 40, 50, 60, 100 anos, ele se liberta. O corpo fica, perece, vira matéria para outros seres que virão se aproveitando daqueles elementos. Mas em espírito nós continuamos como Jesus continuou também. Como Jesus até hoje está vivo, pleno em espírito, nos auxiliando em todos os momentos. Então, estas são as coisas que Jesus falava, que Jesus trazia, alertando e despertando em homens que estivessem abertos a essa realidade, todos esses ensinamentos, mas ocultando a algumas pessoas esse olhar, essa realidade. Por que Jesus estaria ocultando isso? Vamos compreender quem são os prudentes, quem são os sábios da sua época. Os sábios da sua época eram aqueles que estudavam as leis. Nós sabemos que a escola, como a gente vê hoje, que as nossas crianças são obrigadas a ir, os pais que não colocam seus filhos na escola são responsabilizados. Isso é muito recente. Na época de Jesus, ler não era uma habilidade para todos. Ler era para homens e para homens que tinham posses, eram para as pessoas que tinham condições financeiras de terem o professor. Então, doutos, estudados, vivenciados em ciência, em filosofia, em todas as áreas de conhecimento da sua época, era para poucos. Os prudentes eram os entendidos, então estavam nessa mesma categoria de pessoas que tinham estudos. E isso, como era para poucos, trazia um status, trazia uma presunção de que essas pessoas tinham superioridade sobre as outras. Então, Jesus sabia que essa presunção, essa falsa superioridade que hoje nós compreendemos como orgulho, então é a forma do orgulho se manifestar, que este orgulho se torna um obstáculo para que estas pessoas que se sentem superiores e que ainda existem, quantos de nós possuímos algum saber, seja de que área for, e acha que por este saber é melhor do que os outros, está com status melhor do que os outros, está num poder maior do que os outros, então se sente melhor, se sente completo, não quer saber das coisas espirituais porque não são palpáveis, porque não são medidas, porque não pode ser colocada na balança. Então, tudo isso faz com que esse orgulho bloqueie, seja um obstáculo para a pessoa entender os ensinamentos de Jesus. Então, não é que Jesus tenha colocado este véu,
é que Jesus veio falar com aqueles que estavam com o seu coração aberto, com o seu coração na esperança de uma palavra da boa nova, a palavra de que a vida não era a dor e o sofrimento que é o nosso plano. Porque se nós temos esse olhar, é muita violência, é muita agressividade, é muita dor através de doenças, através das perdas, através das misérias. É muito sentimento de pesar para um planeta. Por quê? Porque nós ainda estamos num momento de nossa evolução em que o mal supera o bem. Mal que nós trazemos através de sentimentos como esse, como o orgulho, em que nós nos sentimos superiores, em que nós queremos gozar desses prazeres temporários da nossa vida efêmera e material, e nós não damos a devida importância aos sentimentos, nós não damos a devida importância às nossas relações, e aí, não dando essa importância, a gente não faz conta, a gente não quer saber. Mas, como diz a leitura do Evangelho, todos terão o seu momento. Então, para esses que se presumem melhores do que os outros, porque estudaram, porque tiveram condições do aprendizado, porque tiveram condições de ter uma academia, uma universidade, os títulos, as condições financeiras para pagar esses meios de cultura, de instrução, esses irmãos irão despertar, cada um do seu jeito. Então, pode ser que eles precisem a perda de alguém, pode ser que eles precisem a perda da saúde, pode ser que eles precisem que alguém ao seu lado passe por uma provação muito grande e aquilo lhe toque. Pode ser que, pelo contrário, pela vivência do amor verdadeiro, ele seja tocado e então desperte dentro de si que por que Deus, ou por que nós, como seres humanos que somos, desenvolvemos tanta alegria em amar, em cuidar, em querer bem a pessoas, a coisas que são efêmeras. Não seria muito melhor se pensando numa vida passageira, não gostar de ninguém? Mas o não gostar de ninguém, o não gostar de nada, nos deixa vazio. Em compensação, ao gostar de alguém, a amar alguma coisa, a vida se torna plena. Nós nos completamos. Embora possamos ter decepções. Por quê? Porque o outro também não é completo, porque o outro também tem sentimentos, porque o outro talvez não tenha reciprocidade conosco. Mas viver aquele sentimento nos completa. O desafio de perdê-lo numa situação ou outra pode também nos trazer um despertamento. Por isso que mesmo para essas pessoas que usam essa couraça de orgulho e que não se permitem conhecer e entender o que Jesus trazia como a boa nova, um dia vai se desfazer. Um dia, como criatura de Deus e não como criador, porque não é senhor de nada, nós não somos senhores nem mesmo da nossa vida. Quem de nós pode dizer assim, ó, eu não vou morrer, não vou deixar esse corpo, vou ficar aqui pro resto da eternidade? Ninguém. Quem de nós pode pegar uma massa qualquer e dizer, agora eu vou colocar aqui a vida, isso aqui vai germinar, vai crescer, vai se reproduzir e não vai morrer ou vai morrer? Nenhum de nós. Então nós não somos senhores de nada.
absolutamente nada. Nós somos criaturas. E como criaturas, um dia nós vamos reconhecer quem somos, por que estamos aqui, para onde vamos depois dessa vida. Tudo isso tem resposta, mas é preciso ter olhos de ver, ouvidos de ouvir, a busca dessa realidade que não é palpável, assim como a gente tem isso que a gente pega, que a gente toca. Então, todos nós precisamos nos despir de todas essas presunções, de todas essas máscaras de orgulho, de vaidade, de egoísmo, de nos achar superiores a alguma coisa. Não somos superiores a nada. Nos olharmos nos olhos, podemos ter a sensibilidade de olhar o outro como nos olhamos, de cuidar do outro, de pensar aquela pessoa que está naquele estado de doença, de decepção, de tristeza. Ela precisa de uma palavra amiga, ela precisa de um abraço fraterno, ela precisa ser ouvida. E aí nos colocar nessa disposição para ajudar, para querer bem. E assim nós vamos vivenciando a semente do amor. E essa semente, independente de compreendermos a presença de Deus em nossa vida, ela vai nos trazer alegrias que nós jamais perceberíamos de qualquer outra forma. Então, está oculto para quem está dentro deste véu, mas não é Jesus que quer ocultar. Pelo contrário, Jesus continua. Obrigada, Senhor. Lá do início, obrigada, Senhor. Obrigada, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por haver ocultado essas coisas aos sábios e aos prudentes e as teres revelado aos simples e aos pequeninos. Vejam, revelação. Então, foram abertas as possibilidades da verdade, das leis materiais e espirituais. E aí, Jesus não está falando mal de uma potencialidade da nossa alma que é a inteligência, de forma nenhuma. Nós, pelos mecanismos de evolução, nós desenvolvemos a nossa potencialidade da inteligência para que hoje nós estivéssemos no patamar de entendimento que nós estamos. Olhe essa ferramenta maravilhosa que é a internet, que está nos ligando neste momento. Isso é fruto da nossa inteligência. Isso é fruto da inteligência de homens que se debruçaram nas ciências e trouxeram o seu quinhão e hoje nos permitem estar como estamos. A questão é quando estes sentimentos sobre a inteligência ultrapassam o limite da igualdade, da fraternidade, do amor, da empatia, quando isso se torna um erro, um equívoco do comportamento e do relacionamento. Então, quando Jesus fala que foi revelada aos simples e aos pequenos, aos humildes, então esse estado receptivo que nós nos colocamos à disposição para aprender sobre a revelação do mundo espiritual que Jesus nos traz é característico daqueles que Jesus coloca como símbolo da inocência, da pureza, as crianças. Então, são os puros de coração, são aqueles que estão ávidos de aprender pela curiosidade. As crianças não são assim. No patamar das crianças, elas não querem mexer em tudo, tocar tudo, sentir tudo, não estão ali aptas a aprender. Não é lindo, maravilhoso uma criança quando começa a juntar as letras e compreender que aquele símbolo significa um som e juntando os sons formam palavras?
e podem escrever os seus pensamentos, as suas descobertas. Assim é quando, na simplicidade dos nossos corações, nós estamos ávidos de uma palavra que nos traga revelações divinas, revelações de um amor, de um sentimento, de uma vida plena e verdadeira, que é a vida espiritual. Por isso, a simplicidade, a humildade de nós nos reconhecermos como filhos de Deus, como possibilidades em perfeição, como seres que estão evoluindo e que aos poucos vão descobrindo o mundo espiritual, um mundo verdadeiro, um mundo de amor, onde nós temos esperança de dias melhores. Isso é muito importante, porque neste mundo onde ainda há graça, vejam, ainda há graça, a tristeza e a violência e a agressividade, nós temos a esperança de que tudo isso vai mudar e que todos esses sinais que nos são trazidos, eu estou demorando nos meus comentários, vamos encerrar. Todos esses sinais que nós estamos vivendo são sinais para o nosso despertamento. Acordemos para que possamos perceber que isso tudo aqui é passageiro. O que vai ficar é o sentimento de amor, é o nosso sentimento de amizade, é o nosso carinho, é o nosso desejo de fazer o bem ao outro, na certeza de que faremos dessa maneira o bem a nós mesmos. Então, quando Jesus dá graça, agradece a Deus que é nosso Pai de amor e bondade, porque as suas revelações são levadas ao coração dos humildes e dos pequeninos, ele quer dizer isso, que nós precisamos ter olhos de ver, curiosidade, entendimento de que esta vida é passageira e de que nós precisamos nos preparar para o reino, e aí lá aquela primeira frase, o reino dos céus, que diz assim: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Reino dos céus não é este reino aqui, é o reino da espiritualidade, da elevação, da evolução como espíritos puros que um dia nós seremos. Nós seremos espíritos plenos no bem, no amor, na bondade e na justiça. Mas para isso, caminhemos com força, com coragem, com determinação, ultrapassando os nossos desafios. Então, para vivermos melhor, para termos felicidade, mesmo que momentânea, mesmo que aos pouquinhos, sejamos empáticos, simples, humildes, tenhamos os nossos corações abertos ao exemplo de Jesus, nosso mestre e modelo. Tá bem? E aí eu vou trocar a mensagem que estava no roteiro por uma mensagem de Emmanuel, que tem exatamente a ver com essa passagem, onde Jesus diz: te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelastes aos infantes. Mateus, capítulo 11, versículo 25. Emmanuel, no livro Livro da Esperança, diz assim: supercultura, alfabetizar e instruir sempre. Sem escola, a humanidade se embaraçaria na selva. No entanto, é imperioso lembrar que as maiores calamidades da guerra procedem dos louros da inteligência sem educação espiritual. A intelectualidade requintada entretece lauréis à civilização, mas por si só não conseguiu até hoje frenar o poder das trevas. A supercultura
monumentalizou cidades imponentes e estabeleceu os engenhos que as arrasam. Levantou embarcações que se alteiam como sendo palácios flutuantes e criou os torpedos que as põem a pique. Estruturou asas metálicas que patrocinam o bem-estar no reduto doméstico. Estruturou asas metálicas poderosas que, em tempo breve, transportam o homem através de todos os continentes e aprumou o bombardeiro que lhe destrói a casa. Articulou máquinas que patrocinam o bem-estar no reduto doméstico e não impede a obsessão que comumente decorre do ócio demasiado. Organizou hospitais eficientes e, de quando em quando, lhes superlota as mínimas dependências com os mutilados e feridos, enfileirados por ela própria nas lutas de extermínio. Alçou a cirurgia às inesperadas culminâncias e aprimorou as técnicas do aborto. E ainda agora realiza incursões a pleno espaço, nos albores da astronáutica, e examina do alto os processos mais seguros de efetuar aniquilamentos em massa pelo foguete balístico. Iluminemos o pensamento, o raciocínio, sem descurar o sentimento. Burilemos o sentimento sem desprezar o raciocínio. O Espiritismo, restaurando o cristianismo, é universidade da alma. Nesse sentido, vale recordar que Jesus, o Mestre por excelência, nos ensinou, acima de tudo, a viver construindo para o bem e para a verdade, como a dizer-nos que a chama da cabeça não derrama a luz da felicidade sem o óleo do coração. Então, trabalhemos mente e coração, inteligência e sentimento juntos para darmos asas às nossas potencialidades, aquelas que nós chamamos angelicais, que vão nos dar condições de evolução. Então, terminado esse momento de reflexão a respeito do Evangelho, eu convido a todos para que possamos fazer a prece final. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, complementar alguma coisa, fiquem à vontade. Eu não sei se eu vou conseguir ler todos os comentários. Eu dou as boas-vindas a quem está chegando, a quem está aí. E eu convido, então, para que possamos fazer uma prece de fechamento do estudo do Evangelho de hoje. Não esqueçam das águas. Aqueles que estão em tratamento espiritual, vejam, visualizem Jesus convosco, com cada um. E vamos então, com Jesus conosco, agradecer, porque precisamos estar sempre buscando a palavra de Jesus, os seus ensinamentos em nossas vidas, fazendo com que esses ensinamentos se transformem em pensamentos, em sentimentos e em atos, permitindo com que a cada dia possamos estar perto, um pouco mais perto de Jesus, de Deus nosso Pai, porque assim estaremos desenvolvendo dentro de nós a semente do amor, que nos foi colocada na nossa criação por Deus, porque Deus é amor, então nós temos a sua semente que precisa germinar, brotar
brotar, florescer, frutificar, fazendo de nós também exemplos para todos aqueles que estão a nosso lado, exemplo do Evangelho, exemplo de Jesus. Jesus querido, que as tuas bênçãos de amor se derramem sobre todos os que estão em prece nesse momento, acompanhando essa live, acompanhando essas reflexões. Permita que essas bênçãos derramem fluidos de força, coragem, saúde, bem-estar, despertamento. Permita que as energias deletérias sejam retiradas, que essas energias caiam por terra, possam ser levadas aos laboratórios da espiritualidade maior para serem transmutadas em bem. Permita que as energias amorosas possam adentrar, penetrar nossos corpos espirituais, perispirituais e físicos, trazendo o bom funcionamento, a disposição energética para que possamos nos sentir melhores, para que tenhamos condições de nos renovar para as dificuldades do nosso dia a dia, para que sejamos aptos a compreender as sugestões trazidas pelos nossos mentores amigos, aqueles a quem chamamos anjos guardiães, de forma que nos ajudem a solucionar as nossas dificuldades, a encontrar os mecanismos para que sejamos melhores a cada dia, para que consigamos transpor os obstáculos do orgulho e do egoísmo que nós mesmos plantamos em nossa caminhada, para que possamos desenvolver a humildade e a simplicidade em nossos corações. Jesus abençoe essas águas com os bálsamos que cada um de nós tem necessidade e assim possamos todos, ao fazer dela uso, nos sentir repletos da paz e da saúde que ela nos traz. Por isso tudo, Jesus, nós te agradecemos. E nós também rogamos, mais uma vez, pelos doentes, pelos hospitais que estão cheios de irmãos de todas as doenças, não só aquelas trazidas pelo coronavírus, mas por tantas doenças que ainda estamos suscetíveis pela nossa própria conduta, nossos desequilíbrios. Abençoa, Senhor, esses irmãos, a nós todos, para que possamos compreender a verdade dos teus ensinamentos e por ela nos basearmos para não mais adoecermos, para não mais, entre aspas, sofrermos. Muito obrigada, Jesus, que a tua paz e a tua luz permaneça nos nossos corações hoje e sempre. Que assim seja. Então, meus amigos, oi, Rodrigo, tia Márcia, sou eu, Rodrigo, você é fofinho também. Então, todos nós que aqui estamos, somos muito agradecidos por aqui estarmos nesta vida, juntos, nessa doutrina que nos dá condições de olharmos com novos olhos a nossa realidade. Obrigada, Praiana, concurseira, obrigada, Aita, obrigada a todos. Mas nós queremos dar avisos, aguardem só mais uns minutinhos, está terminando. Setembro é o mês de aniversário da nossa casa.
Mesmo assim, distanciados, nós queremos fazer algumas atividades diferenciadas. Então, para o mês de setembro, nossas lives estão programadas para irmos para o YouTube. Vejam a responsabilidade. Ao vivo, então, lives no YouTube. Essas lives nós vamos avisar como entrar. Na nossa bio já deve ter esse mecanismo. Então, todos fiquem alertas, porque a partir do primeira quarta ou primeiro sábado de setembro, deixa eu olhar aqui melhor, nós vamos já estar para o YouTube e nós não podemos perder ninguém de vista. Então já avisem, conversem com as pessoas. É da quarta-feira, dia 2 de setembro. E aí, durante todo o mês, nas nossas lives, nós queremos fazer uma programação especial, um convidado especial, um vídeo, alguma coisa que remeta ao aniversário da nossa casa, o Centro Espírita Ivone do Amaral Pereira, porque nós não queremos deixar passar em branco. O ano passado, nós entregamos um marca-texto, marca-página, com a fotinho da Ivone relativa aos 25 anos. A nossa casa vai fazer 26 anos. Então, como nós estamos distanciados, nós vamos tentar fazer alguma coisinha diferente. Então, aguardem as programações. Lembramos a todos das nossas atividades online ou virtuais. Então, os nossos estudos, o atendimento fraterno, o estudo do Evangelho, que é tão importante para as nossas vidas. A evangelização está prestes a ser retomada, nossas crianças, nossos bebês, nossos jovens. Então, é também um movimento para as famílias. Então, estejam já se preparando para mais essa retomada aí. Estamos mesmo, Érica, com muita saudade. A Alessandra está dizendo, estudo muito, muito bom. Graças a Deus, Alessandra, que nós precisamos estudar. A Márcia está mandando para a Alessandra, oi, Alessandra. E a Alessandra está respondendo, oi, mãe. Então, estejamos lembrando que nós temos dias de estudos na casa, segunda, terça, quarta, quinta, segunda, terça, quinta e sexta, sempre às 7 horas da noite, mas para entrar nos estudos precisamos estar nos grupos de WhatsApp da casa. Então, segunda é mediunidade, terça são 2 estudos para iniciantes da doutrina e sobre Joana de Ângeles, uma obra de Joana de Ângeles. Na quinta, nós temos o estudo da... que bom, Alessandra, que a tua mãe está aqui hoje. Na quinta, nós temos o estudo do Céu e Inferno, livro de Allan Kardec. Na sexta, são 3 obras, uma por semana, alternadamente. Então, são sábado, eu esquecia do sábado. Sábado, pela manhã, tá ali a Itamara me lembrando, ó, pensamento simultâneo. Sábado, pela manhã, tem uma obra de Ivone do Amaral Pereira que está sendo estudada. Ivone, essa nossa patrona espiritual que nos trouxe tanto ensinamento, uma figura muito importante no movimento espírita, um exemplo que muito poucos de nós conhecem. Então, fica o convite para vocês participarem desses estudos, mas tem que entrar em contato com as nossas redes sociais, o Instagram, o Facebook, para que possamos colocar o celular nos grupos de estudos. O atendimento fraterno, que é essa conversa amiga para quando a gente precisa de alguma orientação ou conhecer algum trabalho da casa, está com um cadastro no nosso site www.iap.org.br e lá faz o cadastrinho, onde fica lá o número do telefone para a gente entrar em contato ou na quarta ou no sábado antes das nossas lives. E temos atendentes fraternos que estão disponíveis neste momento. Pode ser pelo WhatsApp e pode ser pelo Google Meet, mas a gente fica assim, frente a frente, olho no olho, porque é mais fácil de a gente
conversar fraternalmente quando a gente está olhando a pessoa. Muito bem. E nós também lembramos que estamos em período de pandemia, nossa casa está fechada, não temos como manter as nossas atividades ainda devido a todas as recomendações sanitárias, dos cuidados com a saúde. Agora é o bem maior que precisa ser lembrado. Doutrina espírita é uma ciência que trabalha a filosofia e o aspecto religioso a respeito da vida espiritual, da vida plena. Nós não poderíamos deixar de lado as ponderações da ciência que nos trazem a delicadeza desse momento, porque esse vírus, ele é muito contagioso, ele tem um período que ninguém percebe e ele traz consequências danosas à nossa saúde. Então, seguindo as orientações da ciência, nós precisamos nos resguardar, mas não significa que nós não podemos estar em oração, com os estudos, conversando, porque o estudo é o momento que a gente conversa, que a gente confraterniza. Então, nós não podemos deixar de participar dessa forma agora de estarmos juntos, embora com pouco tempo para as nossas atividades presenciais. Aliás, sem tempo para atividades presenciais. Então, pedimos a compreensão de todos. Assim que nós pudermos, nós voltaremos com toda a alegria, mas com toda a segurança para os nossos frequentadores, para nós trabalhadores, tá? Então, pensem, busquem a presença de Jesus agora, cada um de nós em nosso lar. Busquem seu lar, busquem as orações, busquem o fortalecimento da fé, lembrando que o templo maior é o templo dos nossos corações, não é o templo de pedra, não é a casa como uma construção material, é a nossa casa mental, a nossa casa sentimental, como a gente dizia, a união do sentimento com o nosso raciocínio, com a nossa inteligência, a nossa sabedoria em viver a presença de Jesus em nossas vidas. Se precisarem, lembrem de colocar uma música agradável, de buscar a meditação, porque são mecanismos que nós nos ajudamos para passar esses momentos de pandemia, de distanciamento com mais força, com mais coragem, sem deixar nos desequilibrar pelo medo, pelo desespero, pelas perdas, sem deixar que o nosso desequilíbrio emocional tome conta da nossa alma nesse momento. Nós somos maiores do que essa provação, lembre disso, que mesmo que tenhamos passado pelas dificuldades da doença ou mesmo da perda, nós vamos continuar vivendo, estamos juntos com os nossos entes queridos, estamos juntos com Jesus para que tudo isso passe o mais rapidamente possível. E por isso nós precisamos fazer a nossa parte. Não esqueçam, façamos a nossa parte, porque nós precisamos nos cuidar uns dos outros, cuidar de nós, cuidando dos nossos familiares, cuidando dos nossos amigos, cuidando dos nossos vizinhos, vibrando pelo nosso planeta como um todo. Tá bom, meus irmãos? Olha a hora. Já são 19 horas, daqui a pouquinho vai encerrar. Eu agradeço a presença de todos. Um beijo grande nos seus corações, que estejamos aqui na quarta, às 20 horas, e no próximo sábado, dando continuidade aos nossos estudos.
Tragam seu livrinho, baixem o Evangelho pela internet e não deixem de ler, de buscar Jesus. Um beijo, fiquem com Deus. Jesus abençoe a cada um de vocês.